relação às Olimpíadas, né? Para as Olimpíadas, qual foi outro assunto muito comentado essa semana, hein? Caça aos pokémons, né? Será que é vontade de Deus nós saímos por aí caçando pokémons? Aqui até, irmãos, quero abrir um parênteses, que eu ouvi no noticiário ontem, né? Em relação a isso, né? Pokémons nada mais que um jogo. Como um jogo ele vicia, ele é baseado em jogos, né, de aposta. Aí você chega um nível lá, você tem que comprar os Pokémons, né? As moedas lá do Pokémon. Mas, olha isso, irmãos. Você usa o seu celular, né? Você tira a fotografia, está lá o GPS, ou seja, uma informação que não se tinha, ou seja, imagem dentro da sua casa, né? Dentro do local que você trabalha, está sendo agora, né, divulgada. Isso pode ser, não há privacidade nenhuma, isso é fato, né, em relação a esse joguinho. E fora, sim, também já foram registrados vários atropelamentos, assaltos e partidas. Isso aí eu vi no jornal ontem e gostaria de compartilhar com os irmãos. Bem, a nossa série de mensagem é essa: como nós descobrimos a vontade de Deus. Aliás, será que está certo eu falar e usar esse verbo, descobrir a vontade de Deus? Vamos ver. Eu queria citar o que no slide. Tem como apagar essa luz aqui? De baixo. Sim? O do meio volta e o de baixo avança. O de cima é uma ponteira. Ok, ótimo, excelente. De cima um pouquinho, bacana. Excelente. Tecnologia, tá vendo? Então, olha só, como descobrir a vontade de Deus? Eu queria que vocês pensassem sobre esse verbo descobrir. É descobrir mesmo. E eu queria também compartilhar com vocês uma história de uma senhora escocesa, que ela ia de casa em casa, ela vendia peças de armarinhos, né? E ela sempre, quando ela chegava numa encruzilhada, ela jogava um gravetinho, esperava o gravetinho cair, e aí ela seguia uma direção. Um dia, ela ficou vários momentos, né? Por várias vezes ela tentou jogar o gravetinho e até o momento que ela foi, né? Aí perguntaram para ela: mas por que a senhora ficou jogando tantas vezes o gravetinho? Aí ela falou assim: eu jogava o gravetinho, mas nunca estava na direção que eu queria seguir. Não é assim que nós agimos algumas vezes? Nós dizemos a Deus o que nós queremos fazer, o que Ele tem para nós, mas é claro, desde que isso não signifique uma grande situação de desconforto para nós. Então muitas vezes a gente insiste num determinado caminho. Uns utilizam horóscopos, outros procuram juntar fatos e circunstâncias favoráveis para tomar uma decisão. Nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento. Os sacerdotes eles usavam duas pedras chamadas Urim e Tumim, e aí eles jogavam essas pedras para tentar descobrir qual era a vontade de Deus. Nós temos uma história muito famosa na Bíblia sobre Gideão, né? Deus pediu para ele liderar a nação de Israel contra os midianitas, e ele não sabia se ele ia ou não. Ele fez um propósito com Deus. Deus não respondeu nada, mas mesmo assim ele fez. O propósito era o seguinte: ele ia pegar um novelo de lã, deixar fora, e se esse novelo de lã tivesse totalmente umedecido e em volta dele totalmente seco, era sinal que Deus queria que ele fizesse isso mesmo, né? Que era sinal que ele faria isso mesmo. E foi o que aconteceu. No outro dia ele chegou lá no novelo, jogava assim, escrevia assim, saía muita água do novelo, e em volta dele estava totalmente seco. Será que é assim que a gente pode descobrir qual a vontade do Pai, irmãos? Uma outra história que eu queria compartilhar com vocês. Imagina uma senhora de aproximadamente 40 anos, vida profissional estável, irmã, né, cristã, e ela vai num culto, e um culto sobre missões. E nesse culto sobre missões, o pastor fala aí de pregar o evangelho para toda criatura, enfim. E ela chega depois em casa, depois do culto, ela liga a televisão, e lá ela fica sabendo que nas ilhas Marshall, da Oceania,
uma grande tempestade e muitas famílias estavam desabrigadas, enfim, ela ficou com aquilo na cabeça. Chega a noite, ou melhor, no outro dia, uma amiga traz para ela um panfletinho, né? Visite as Ilhas Marshall, né? Um local maravilhoso, com turismo e tal, etc. Né? Muito bem, e ela guardando esses fatos, e aquela vontade dela, né? Aquela mensagem que ela ouviu na mente dela. Chega a noite, o marido fala para ela o seguinte: bem, lá na empresa nós perdemos um grande funcionário, ele está indo para Ilhas Marshall. O que essa mulher entendeu, irmãos? Ela entendeu que era vontade de Deus dela ir para as Ilhas Marshall pregar o Evangelho. Ela já traçou todo o esquema para o marido dela e para fazer isso. Pergunto para os irmãos: será que é isso? É assim que nós trabalhamos para descobrir a vontade de Deus? Será que é isso mesmo? É descobrir a vontade de Deus, o termo correto? Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Mas é incrível que muitas pessoas buscam a vontade de Deus dessa maneira. O problema é que quando as coisas não acontecem como planejamos, como sonhamos, nos tornamos pessoas amargas. E muitas vezes até desistimos da nossa fé. Verso 17. Vamos ler o verso 17. Efésios capítulo 5, verso 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por essas razões, ou por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Permita-me esclarecer 3 pontos importantes aqui nesse verso. Tá? A Bíblia nos ensina que Deus é nosso Pai, é nosso provedor, portanto é inconcebível pensar que Deus esteja escondendo de nós a sua vontade. Então, irmãos, será que esse verbo aqui está correto? É como descobrir mesmo? O que vocês acham? Qual que é a palavrinha correta que eu coloco aí? Vamos no texto bíblico novamente? Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai o quê? Compreender. Tá? Procurai compreender qual é a vontade de Deus. Irmãos, Deus não brinca de esconder qual é a vontade dele. Isso é fato também, que é importante que a gente saiba. Deus não brinca de esconde-esconde. Terceiro, observando o contexto, isso aqui é muito importante também, irmãos. Nunca peguem um versículo e tirem suas conclusões, mas procurem ver o contexto. Vocês vejam que no início desse verso 17 tem uma palavrinha, um conector. Por esta razão. Vamos ver um pouco antes, então. A partir do verso 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, acorde, irmãos, porque existe uma vontade do Pai para a sua vida. Continuando. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí ele vem por leitor: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, compreender qual a vontade do Senhor. É esse o objetivo. E a melhor maneira de nós compreendermos a vontade do Senhor não é tirando sorte, não é vendo horóscopo, não é um jogo de coincidências de fatos que eu posso já determinar que a vontade de Deus é isso ou é aquilo. Muitas vezes nós nos perguntamos sobre a vontade de Deus, por exemplo, com relação à bebida, com
relação ao fumo, com relação a ouvir músicas secular, né? Existem pessoas cristãs que acham pecado ouvir músicas secular. Outros têm dúvida em relação à área sexual, à pornografia. Outros têm dúvida se pode colocar tatuagem ou não, se pode usar drogas ou não. E sobre essas áreas da vida, como que a gente pode determinar, ou melhor, compreender a vontade do Pai? Essas áreas, eu diria que são áreas cinzentas, áreas nebulosas, né? Áreas que a gente não diz sim ou não. Cinza. Cinza é uma cor que fica entre o branco e o preto, né? O branco e o preto. Clareza ou algo que a gente não tem clareza nenhuma. Isso faz com que nós não tenhamos certeza sobre algumas áreas, e isso faz com que nós sejamos vulneráveis à opinião de outras pessoas. Se uma pessoa vem com você, você deve fumar por causa disso, você deve usar tatuagem por causa disso. Não há mal nenhum você fumar um baseadinho, né? Desde que você faça dentro da sua casa e tal. E aí? Como que você fica? Você vai lá na Bíblia e fala assim: onde que está aqui? Deixa eu ver, não pode fumar baseado. Está aqui na Bíblia isso ou não? Irmãos? Não está. E aí, como que essas áreas nebulosas, como que ficam? Eu queria compartilhar com vocês, foi um material até que o Léo compartilhou comigo, mas antes eu queria que vocês abrissem Efésios, está facinho, Efésios 4, verso 14. Olha só o que a palavra de Deus fala. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Se nós não estivermos firmes na palavra, qualquer caminho serve. Ok? Eu sempre brinco lá no curso, quando eu vou conversar com os alunos, né, quando a gente não tem uma referência, por exemplo, quando você não tem metas, quando você não tem propósito na sua vida, quando você não tem uma referência, é como se você levasse a vida igual aquela música, aquele pagodinho, né, que foi cantada nas Olimpíadas, né? Deixa a vida me levar, leva eu, não é isso? É essa a vida mesmo? Quando nós deixamos a vida nos levar, quando nós não temos referência, a vida nos leva para um buraco, normalmente. Se você tem uma vida que você não tem propósito, você acorda numa segunda-feira, você não sabe por que você está acordando, se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas qualquer coisa serve. Você pode ser levado por qualquer vento de doutrina que seja consistente, que chegue com isso e aquilo, e você vai. Como que eu consigo trabalhar com isso? Áreas cinzentas, áreas que eu não consigo determinar, mas nós temos que entender que nosso Deus é um Deus de verdade e de clareza. E Ele definitivamente não é um Deus cinza, e não quer que seus filhos caiam após o engano, através da falta de clareza. Então, quando nós não temos falta de clareza, nós podemos nos enganar, nós podemos errar, e o erro normalmente ele causa dores. É por isso que Ele nos dá a palavra escrita, a partir da qual nós podemos descobrir princípios imutáveis, princípios que eu posso utilizar para qualquer situação que eu esteja sofrendo na minha vida. Veja alguns princípios para você entender a palavra de Deus. Vou compartilhar com vocês alguns princípios aqui. O Léo compartilhou comigo esse texto de 1 Coríntios, alguns versículos, que eles servem como filtro para você colocar a situação que você está vivendo e ver se essa situação passa pelos filtros. Se passar pelos filtros, você tem uma grande chance de você estar dentro da vontade de Deus. Como você faz isso? Escolhe uma área específica da sua vida e levá-la através desse filtro de 1 Coríntios. Desculpa aí pelo português, aqui eu acabei traduzindo direto em inglês e coloquei lá no Google, o tradutor do Google. Olhe para cima a passagem, depois medite sobre o princípio.
lembre-se de ler a passagem no contexto, dentro dos versos antes e depois da passagem. Isso a gente nunca pode esquecer, né, irmãos? Pega um versículo, ó, aquele versículo é legal, então vamos ver o contexto daquele versículo, se realmente tem a ver. Finalmente, aplique o princípio à área específica e pergunte-se a questão que você está querendo aplicar. Ou seja, o que você está passando na sua vida, se está dentro daquilo ou não. Quarto, seja honesto consigo mesmo e com Deus. E permita que Ele forme o seu coração no mesmo molde de forma como o de Cristo. Então, no finalzinho, eu pedi um favor para vocês. Eu deixei para a Maitê esse filtro. Tá? Eu vou passar rapidamente por eles alguns itens desse filtro, mas vocês peguem com a Maitê e aproveitem, né, já para pegar a revista de domingo, para aqueles que vão participar da escola bíblica dominical. Tá? Vou passar uma coisa desse filtro aqui, olha só. Filtro 1. Primeiro vou colocar. Estou acostumando aqui. Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os pratos. Vamos pensar o seguinte. Dá para caçar Pokémon ou não? Vamos colocar essa situação, né? Suponho que você esteja com essa dúvida, ok? Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então pensa sobre isso. Está lá. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize. Se eu sei que tem uma pessoa que ela não pode comer carne, por exemplo, recomendação médica, né? Ou ela não pode porque ela é viciada em carne. Tá? E você faz isso perto dele, você está escandalizando. Em qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que ele pusesse no pescoço um nó e que fosse lançado ao mar. Irmãos, isso é muito sério. Quando você tem algo assim, que você sabe que você faz para você, e isso não te prejudica em nada, mas você sabe que você está fazendo isso no ambiente público, e lá pode haver pessoas que possam se escandalizar com isso, não faça. É um filtro, tá? Esse é o primeiro filtro aqui. Esse aqui? Esse mesmo, né? Não provocar outros a cair e tropeçar. A pregação, será que com a minha atitude estou fazendo alguém tropeçar? Então, é uma série de perguntas e respostas. Eu não tenho cópia para todos, mas aqueles que não conseguirem depois, entre em contato comigo, mando por e-mail, eu trago a cópia para a próxima semana, tá? Mas é bem legal isso, ó. Fazer coisas que vão melhorar o meu relacionamento com Deus, né? Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nós estudamos isso na última aula, né? A gente vê que Paulo não está dizendo assim que todas as coisas que são lícitas. Não é lícito você matar. Ele está usando uma figura de linguagem ali, mas o importante é o seguinte, é você ver se isso tem a ver ou não com o que você está fazendo. Porque o que semeia na sua carne, a carne separar a corrupção, mas o que semeia do Espírito separar a vida eterna. Então a pergunta é o seguinte: fazer coisas que não melhoraram o meu relacionamento com Deus. Isso que você está fazendo está melhorando ou está piorando o seu relacionamento com Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se isso não está agregando, por exemplo, voltando no Pokémon, você vai lá e fica lá 3, 4 horas caçando Pokémon, né? Isso pode estar prejudicando o seu relacionamento com Deus? Sim ou não? Pode ou não pode? Pode, é tempo que você está jogando fora. Todas as coisas, não permita ser dominado por qualquer coisa, exceto por Cristo, e assim vai, ok, irmãos? Olha isso aqui que interessante, ó. O que eu estou fazendo faz com que as pessoas que estão à minha volta se aproximem de Cristo ou não? Será que aquilo que faço ajuda ou atrapalha a levar outras pessoas a Cristo? Princípio 1 Coríntios, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Você está fazendo isso? A sua vida, as suas atitudes, está ajudando outras pessoas a se aproximarem de Cristo ou se afastarem de Cristo? Fazer tudo para a glória de Deus. Isso que eu estou fazendo, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, mas tudo para a glória de Deus. Passou pelo filtro? Beleza? Então é uma excelente referência. Aqui, irmãos, eu queria colocar um outro tópico aqui na nossa ministração. E quando há conflito da minha vontade com a vontade de Deus? Quando eu vejo assim que não, eu quero caçar Pokémon de qualquer jeito.
Mas você passou pelo filtro e não é a vontade de Deus. Suponho que seja esse o caso. Quando há conflito, como que nós fazemos, irmãos? Vamos lá, Atos 16, de 1 a 10. Atos 16, de 1 a 10. Olha, está sem o relógio aqui, então por favor, você me avisa, não está faltando 5, 10 minutos, tá? Ok? Porque eu estou sem relógio aqui, não quero atrasar o almoço de vocês, não. Atos 16, de 1 a 10. Localizado? O texto diz o seguinte: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pela cidade, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então Paulo foi a essas igrejas, ele está na segunda viagem missionária, são igrejas que foram implantadas na primeira viagem missionária, e essas igrejas estavam muito bem, e ele levou consigo a Timóteo. Seguindo aqui, verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mícia, desceram a Troade. Paulo, ele estava querendo ir para Bitínia, na região da Mícia, porque ele sabia que ali tinha muitas pessoas que não tinham ainda conhecido o Evangelho. Mas o Espírito Santo o impediu. Ele tinha ainda a possibilidade, um outro caminho, de voltar porque ele já sabia que as igrejas ali estavam bem. Mas ele foi impedido de ir então para Bitínia e desceram até Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que acontece com essa situação de Paulo? Paulo queria ir para uma cidade chamada Bitínia, mas ele foi conduzido para Troade, e ele obedeceu. Ele foi para Troade. Nós temos um caso também bastante conhecido na Bíblia, que fala de Jonas. Jonas, Deus falou para ele ir para onde? Nínive, né? Deus falou: vai lá e prega o Evangelho para Nínive. Foi isso que Jonas fez? Sim ou não? Não, ele pegou o barco e foi para Tarsis, foi para um outro lado, né? O que aconteceu com esse barco? Sofreu tempestades, todos estavam preocupados, né? Porque vinha uma morte próxima. E aí, a hora que jogaram Jonas no mar, o que aconteceu com a tempestade? Foi embora. Então, quando nós não estamos dentro da vontade de Deus, primeiro, nós não estamos bem conosco mesmo, e segundo, a gente causa a tempestade à nossa volta. Por isso que é importante, irmãos, nós não sermos nécios e remirmos o tempo para compreender, não tentar adivinhar, porque Deus, ele não é um ser que esconde as coisas nossas, ele quer que nós compreendamos qual é a sua vontade. Então veja lá, irmãos, vamos lá. Isso é o caso também de outros personagens bíblicos. Jacó. O Jacó trabalhou 7 anos. Depois que ele trabalhou 7 anos, o que aconteceu? Ele não sabia que ele tinha que casar primeiro com a primogênita, que era Lia. Então, Jacó, ele queria ir para a Bitínia. Quando ele queria casar com Raquel, mas foi para lá que ele foi? Não, ele foi para Troade. Ele teve que trabalhar mais 7 anos. José nasceu numa família
família onde o pai gostava muito de José. E ele queria, logicamente, ficar naquela família. Mas o que aconteceu? Ele foi levado como escravo no Egito. Davi, ele queria edificar o templo. Ele desejava isso, o templo. Mas não, ele simplesmente comprou as coisas, os materiais, os utensílios do templo. Não foi ele que construiu o templo. Daniel, imagina o Daniel numa escola bíblica, né? Daniel na escola bíblica, lá o professor pergunta para o Daniel: o que você quer quando você, o que você quer ser quando você crescer? Daniel fala assim: eu quero ir para o cativeiro, eu quero ser jogado na cova dos leões. Será que ele falaria isso? De jeito nenhum. Daniel queria ir para Bitínia, mas acabou indo para Troade. Quantas vezes nós temos situações na nossa vida que a gente quer uma coisa e acontece outra? Quando Deus muda nossos planos e nos coloca em Troade, ao invés de Bitínia, são sonhos o quê? São sonhos que são alterados, alvos que não são cumpridos, orações aparentemente não respondidas. Para alguns, Bitínias é um viver saudável. Para outros, Bitínia é ter um casamento sem conflito. Para outros, Bitínia é poder fazer um curso, ter uma determinada formação. Talvez você esteja lá, talvez seus sonhos você se desfizeram, talvez os problemas se tornaram tão grandes, talvez a pressão seja tão intensa. Sonhamos com Bitínia, mas acabamos em Troade. Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender, que nós temos que entender, aqui nesse verso de Daniel 4, versículo 35: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como o exército do céu dos moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que faz? Nosso Deus não é um Deus que a gente pode questionar: por que você faz isso, por que você faz aquilo. Ele move tanto as coisas visíveis do exército, os moradores da terra, como o mundo invisível, que comanda todas as coisas. Está todo sob o controle dele, sob o poder dele. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e foi restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. É esse Deus que nós servimos. Então, a vontade de Deus pode significar esse governo soberano, ao qual nada, nem ninguém pode impedir. Olha só, Tiago 4, verso 14 e 15. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Muitas vezes a gente pega e faz planos: amanhã eu vou trabalhar, vou ir para a escola, vou ter que fazer isso, vou fazer aquilo. Ótimo, excelente, fazemos planos. Mas olha só o texto: o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar daquele vez dizer: se o Senhor quiser, se vivemos, faremos isso ou aquilo. Então que a gente possa aprender a fazer isso. Vamos viajar no fim do ano, se o Senhor quiser. Vamos amanhã na escola, se o Senhor quiser. Vamos ter feijoada dia 28, se o Senhor quiser. Nossa vida está nas mãos dele. A nossa alegria aqui no dia 28 está todo mundo junto comendo feijoada. Essa é a nossa Bitínia. Mas pode ser que Deus queira a Troade. Não sei. Ok? Então a gente tem que buscar entender isso, fica muito mais fácil. Agora, se você se encontra em Bitínia, o que fazer? Ou seja, se você encontra num lugar onde você já está numa situação muito difícil. John Astor ouviu que seu navio havia afundado, um escocês. O que ele fez? Ele foi ao teatro e alguém lhe perguntou: como que você pode sair, passear, ir ao teatro, quando seu navio afundou com todos os seus investimentos? A qual ele respondeu: o que você quer que eu faça? Eu fico em casa, me preocupo e choro com coisas que eu não posso controlar? Tem coisas que estão fora do nosso controle, irmãos. Mateus 6, 27. Pode vós tolerar com todos os seus cuidados, com todos os seus cuidados. Eu quero fazer ginástica, quero fazer isso, fazer aquilo, para poder perder peso, acrescentar um côvado na sua estatura. Todo está sob o controle do Pai. Então, irmãos, desestresse.
Todas as preocupações geram estresse. Estresse é algo que você não sabe você não toma decisão. Tudo aquilo que você não toma decisão gera estresse, né? Então, procure estar debaixo daquilo que está fora do seu controle e você descansar em Deus. Ele é o Senhor, Ele é aquele que carrega o seu jugo. É Ele que traz, que você deve depositar dentro dele, sobre Ele, todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades. Se estivermos em Bitínia, o que fazer? Existe um momento em que gostaríamos de ser mais altos, outros gostariam de ser mais baixos, mas não temos controle sobre isso. Tem coisas que nós não temos controle. Já ouviu falar do princípio 90-10? Stephen Covey, ele escreveu um livro assim, que foi muito famoso, é famoso, ele é muito vendido, 7 hábitos de pessoas muito eficazes. E nesse livro ele escreve uma coisa muito interessante, uma ilustração. Esse princípio 90-10 é o seguinte: que você não tem domínio sobre todas as coisas que acontecem na sua vida, mas naquilo que você tem domínio, ele resulta os outros 90%. Então você divide seu dia 90-10, 10%, 90%. Coisas que você faz, aqueles 10% determinam o restante. Então, olha só, um exemplo. Está o casal tomando café da manhã, aí a menina, sem querer, esbarra o cotovelo na xícara e derruba sobre a camisa branca do pai. O pai, na hora, se enfurece, briga com a menina e briga com a esposa também, que deixou a xícara no cantinho da mesa. Não tomou cuidado, por que não deixou a xícara mais no meio da mesa? Ele sai, a menina chorando. Quando volta, a esposa já vai para o trabalho, porque nem quis se despedir dele. A menina, ali naquele estado, ele tenta acalmá-la e acaba perdendo a condução escolar. Aí ele sai correndo para levar a menina até a escola. Como ele saiu correndo, no meio do caminho, encontra o guarda aplica ali uma multa. Ele deixa a sua filha na escola, vai para o trabalho. Quando ele chega no trabalho, ele percebeu que ele esqueceu a pasta com toda a documentação que queria utilizar no trabalho. Chega à noite, vê a esposa empurrada, a menina trancada no quarto, tudo por causa da xícara de café derramada na camisa branca. É isso, irmãos? Sim ou não? Não, foi a atitude, né? A atitude dele, né? Sim, olha só, ele não tinha como controle sobre a xícara cair ou não, foi coisa que aconteceu, a mesma coisa que você chega e bate o carro, muitas vezes são coisas fora do seu controle. E aí o que aconteceu? Por causa disso ele estragou todo o seu dia. Então, irmãos, acalme-se, né? Desestresse. Tem coisas que não está no seu controle, está no controle de Deus. Filipenses 4:11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele em Cristo que me fortalece. Outra coisa é contentamento, irmãos. Essas coisas que estão fora do nosso controle faz com que a gente fique muito preocupado, fique ansioso, a gente se desgasta fisicamente, emocionalmente a gente fica muito mal, a emoção acaba com a nossa saúde, a gente acaba quebrando relacionamentos por causa disso, e é uma série de coisas. Vale a pena? Contentamento, né? E tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E muitas vezes eu olhava, quando eu estava passando por situações difíceis, né? Eu olhava para o meu lado, e muitas vezes eu via pessoas em situações muito piores. Mas isso não deve ser um consolo, né? O consolo nosso deve ser Jesus Cristo. É Jesus Cristo, Ele sabe todas as coisas. Eu só estou vivo hoje por graça e misericórdia dEle. Então, se nós estivermos em Betínia, uma das coisas, de graça, de graça. Se estiver em Betínia, o que fazer se você está passando por um momento de fraqueza?
e disseram: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, ninguém gosta de passar lutas, ninguém gosta de passar dificuldades, mas olha só, é nas lutas e nas dificuldades que você tem uma grande oportunidade de ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. É nessas horas. A gente pode, lógico, a gente prefere a felicidade do que a tristeza, mas a tristeza ela nos traz momentos de reflexão. A gente prefere a luz do que a escuridão, mas muitas vezes na escuridão eu consigo enxergar estrelas. A gente prefere estar alegre do que triste. Existem, independente da situação que a gente está passando, irmãos, existe aí algo que Deus quer nos ensinar. Existe algo que Deus quer nos ensinar. Charles Schiegel, em seu livro Mistério da Vontade de Deus, diz: eu acredito que a vontade de Deus para cada um nessa vida não seja um alvo a ser alcançado, mas a jornada em si é o que importa para Ele em nossas vidas. É a sua jornada, é o seu dia a dia, as suas lutas, suas alegrias, suas tristezas. Essa é uma jornada que vai fazer você ter amadurecimento e crescer em caráter de Cristo. É através disso que a gente vai entendendo, compreendendo qual a vontade de Deus para as nossas vidas. E não forçando a barra. Deus, o Senhor tem que dar isso. Não, a gente está cheio de ouvir essas coisas. Vamos nos aquietar, vamos nos acalmar no Senhor. E aqui a gente chega à grande conclusão, né? A base para compreender e não descobrir. Eu não estou querendo descobrir a vontade de Deus, irmãos, eu quero compreender. A vontade de Deus se baseia em nosso relacionamento com Ele. É no nosso relacionamento com Ele é que nós podemos compreender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você o conheça como pessoa, e não como um ser religioso, distante, autoritário, que é um Deus de sim, de não. Ele é um Deus amoroso. É um Deus que Ele pega essas situações cinzas da sua vida e transforma em situações claras, porque Ele é um Deus de clareza, Ele não é um Deus de dúvida. Se você tem áreas na sua vida que você está em dúvida, aplique o filtro, pegue depois com a Maitê esse texto, repito se faltar, depois nós arrumamos mais cópias ou envio por e-mail. Estude a Bíblia. A melhor maneira de nós entendermos a vontade de Deus é conhecendo a sua vontade através da Bíblia. Eu não preciso mais jogar pedras como os sacerdotes faziam. Eu não preciso fazer prova de Deus como Gideão fez. Eu não preciso juntar uma série de fatos como aquela senhora fez. Então Deus quer isso na minha vida. Deus não quer esconder a vontade dele para a sua vida. Deus quer deixar claro para você qual é a vontade. Não é algo que você tem que descobrir, é algo que você tem que compreender. E a partir do momento que a gente compreende a vontade de Deus, a nossa vida fica mais fácil. Não que você não vai ter aflições, você vai continuar tendo lutas. Você vai continuar buscando viver em vidinha, mas muitas vezes Deus quer que você vá para Troade. E você compreendendo isso, você indo para Troade, como Paulo fez, se Paulo não tivesse ido para Troade, toda a Europa não seria evangelizada. E foi. Então, vamos buscar compreender a vontade do Pai. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado, Deus, por tantos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, mas não basta nós termos ensinamento, Pai. Não basta sabermos que nós temos que ir para Troade, mesmo estando em Bitínia ou querendo ir para Bitínia, Pai. Nós queremos entender, nós queremos compreender a Tua vontade para nós. E a maneira para nós fazermos isso é estudar a Tua palavra, entendermos aquilo que o Senhor quer para nós, que nós busquemos cada vez mais ler, meditar e orar. Nós busquemos cada vez mais melhorar o nosso relacionamento contigo. Se esse relacionamento contigo, Pai, melhora, todas as demais coisas são acrescentadas. É a Tua palavra, Pai.
O relacionamento com o meu irmão melhora, o relacionamento familiar que não está bem melhora. Senhor, eu busque isso, compreender a tua vontade. Deus Pai, Todo-Poderoso, que o Senhor cubra, Pai, a tua igreja com o teu amor, Pai. Que a comunhão com o Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, fazendo compreender, entender cada vez mais a tua vontade sobre nós. Amém. Queridos, Deus abençoe.